prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Prepara seu chimarrão, o meu já está preparado para matearmos juntos na voz da tradição. Hoje nós vamos prosear, conversar, nós vamos ter um programa muito agradável, porque eu trago para os senhores Márcia Borges, a patroa do primeiro CTG do mundo, do pioneiro do 35 CTG. Boa noite, patroa Márcia, seja bem-vinda ao programa Voz da Tradição. Boa noite, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês e trazer um pouco, né, da minha história, da história do pioneiro, compartilhar esse momento muito agradável. Muito obrigada pelo convite. O nosso programa tem o patrocínio da Erva Mate Barão, estamos aqui mateando, um bom chimarrão, um bom bate-papo, uma boa prosa, e da Tecnisan. Tecnisan é a solução do meio ambiente. E Márcia, eu conheci a Márcia Prenda do 35 CTG, assim que tu iniciou em outra casa, depois foi para o pioneiro, como é que foi o teu início como tradicionalista? Bom, eu sou filha, né, de um lavrense de Lavras do Sul. Lavras do Sul. A Pepita de Ouro, né, lá da Campanha, e de uma missioneira, né, a mãe de Palmeira das Missões, lá da Terra do Carijo. Mas que maravilha. Então, eles vieram morar na capital, a mãe professora, o pai policial militar, casaram-se, tiveram 5 filhos e eu sou a filha mais velha. E o pai teve muito essa ligação com a parte campeira. A minha família, por parte do pai, eles têm campo, eles têm criação de cavalo aporreado, né? Eles têm criação de gado, ovelha. E pela parte da mãe, a mãe foi prenda do Galpão da Boa Vontade, lá em Palmeira das Missões. Olha, que maravilha. Então, o pai se associou do 35 CTG, eu tinha ainda 5 anos de idade. Com 5 anos? 5 anos. Quer dizer que tu és frequentadora do pioneiro desde os 5 anos de idade? Desde os 5 anos de idade. E aí eu lembro que quando a gente era pequeno, nós íamos nas domingueiras, né? O pai e a mãe iam na domingueira. As domingueiras do 35 são tradicionais. Tradicionais. E aí são nos à levavam. Tarde, são à noite. Isso. E aí nos levavam, né? Eu era pequena, meus irmãos depois foram nascendo e crescendo, e nós fomos frequentando. E aí participei das invernadas, né? Invernada de dança, mirim, juvenil, adulta. Você participou das 3 invernadas? As 3 invernadas. Meus irmãos ainda pegaram a miquinha ainda, né? Dançaram na escolinha. Fui professora da escolinha quando eu estava na invernada adulta. E apenas na categoria adulta que eu resolvi ser prenda do CTG. Prenda, concorrer à prenda, né? Porque prenda eu já era, prenda da invernada. E a partir da categoria adulta, meus 17, 18 anos, que eu resolvi que eu queria conhecer mais sobre a cultura gaúcha. Então vou concorrer, vou adquirir uma faixa. Isso. E aí participei, né? Tive a alegria de ter sido a segunda prenda, juntamente com a Angélica, a Dudu, lá da Barra do Ribeiro. Dudu, né? Uma grande amiga que eu tenho. Acho que foi, de todas as minhas gestões, talvez a melhor gestão, porque eu ainda era muito nova na cultura gaúcha, eu aprendi muito com a Angélica. Né? E isso é uma coisa que eu falo e agradeço sempre a ela, que muito do que eu aprendi, eu também aprendi com ela, pela prenda que ela era, pelo carisma, pelo amor que ela tinha à cultura gaúcha, à família dela. Depois, vim a ser prenda mais 2 vezes do 35, aí sim como primeira prenda, em gestões diferentes. Concorri na região, não fui prenda regional, né? Fiquei em 4º lugar as 2 vezes que concorri, mas isso para mim não foi o mais importante, porque, como a gente sempre aprendeu no 35, não basta ser prenda, né? Tem que ser prenda de primeira. E mesmo não tendo conquistado um título regional ou estadual, eu acredito que eu contribuo muito para o movimento, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da cultura gaúcha, e eu acredito que às vezes a faixa não é tudo, né? É uma conquista de um momento, mas a gente pode também aproveitar e aprender sem ter títulos, né? Sem ter uma faixa regional ou estadual. Pode muito fazer sem ter. Muito fazer pelo tradicionalismo, com certeza. E é o que eu faço, né? Há bastante tempo. Senhoras e senhores, essa jovem senhora que aqui está, como falou da Angélica há pouco, Isso. é a minha pequena lembrança, ela no 35, minhas filhas no Tiaraju, e também de faixas, também segunda, nunca primeira e tal, e eram amigas nesta época tão linda, maravilhosa, dessa linda juventude que vem agora, e já trabalhavam pelo tradicionalismo. Então, a minha imagem que eu tenho da patroa Márcia Borges é aquela prenda prestativa,
podia não ser prenda da região, mas estava sempre envolvida com a região. Sempre ajudando, né? Sempre trabalhando e colaborando nos eventos regionais. Eu ainda fui diretora do Departamento Jovem, fui diretora da Zona Norte e depois diretora da Primeira Região. E aí nós tínhamos grandes amigos, grandes parceiros, né? Era eu e o Laírton. O Laírton? Éramos os diretores. Foi peão farroupilha? Foi peão farroupilha do estado, da nossa região. Então, o Laírton e eu e o Laírton, nós éramos o casal jovem da Primeira Região. E aí nós tínhamos uma equipe maravilhosa. Nós tínhamos o Rogério Bastos, também foi subcoordenador da Zona Norte, do Departamento Jovem. O Cristiano, lá de Alvorada. A Audrey, lá na Barra do Ribeiro. Nós tivemos a Andréia Rosa também. Andréia Rosa. Né? A Andréia lá do Vaquianos, grande amiga Andréia. Então, nós tínhamos uma turma muito boa. Tinha o Nelsinho, o filho do Nelson. Isso. E essa era a nossa turma do Departamento Jovem da região. É uma turma que quase não se encontra mais pelo meio tradicionalista. Alguns se afastaram, casaram, né? Mas deram seguimento ao tradicionalismo para que hoje estamos onde deveríamos Mas a gente brinca que a geração foi boa, né? Foi muito boa. Porque nós temos pessoas com qualidade, com conhecimento, né? Pessoas que sabem o que é realmente ser tradicionalista. E valorizaram. E valorizamos isso, com certeza. Porque hoje, Márcia, a gente encontra, a minha filha está num outro segmento hoje, e com ela trabalha em Capão da Canoa. Ah, pai, a prenda que tu conheceu, ela disse que te conhece demais, ela foi prenda na nossa época. Só se o pai vê-la, para lembrar de quem é, porque era uma turma muito grande. Estou falando agora, vem na memória da imagem de todos eles, que começa a dar saudade. Porque era uma turma de jovens, mas marcaram o tradicionalismo positivamente. Que sirva de experiência para esses jovens que estão assistindo o nosso programa, que sirva de experiência para eles. Foram jovens que marcaram positivamente dentro do movimento. Todas essas pessoas que a patroa falou aqui, nenhuma delas só tem saudades. É verdade. Que tiveram que se afastar por problemas profissionais em suas próprias vidas, né? Mas tu continua sempre no 35, né, Marcos? Continuo. De vez em quando a gente se encontra e a gente marca um encontro e mata a saudade, né, do nosso tempo de Departamento Jovem. Boa. Continuei sempre no 35, eu nunca me afastei, nunca saí da entidade. E depois eu fui também durante 6 anos posteira cultural e durante 12 anos a capataz cultural do 35 CTG. 12 anos? 12 anos capataz cultural, onde eu fiz um trabalho bastante forte, né, com prendas e peões. E durante esses 12 anos, eu sempre tive prendas na Primeira Região. Eu ia colocar isso, o 35 é pioneiro nisso também. Sim. Sempre coloca prendas na Primeira Região. Seja juvenil, seja adulto. Sempre tem uma prenda do 35. Sempre tem uma prenda do 35 pelo trabalho que a gente faz. Na verdade, a gente tem um trabalho muito forte culturalmente, né? E era do 35, e é 100% afastado agora, Coronel Raul, né? Coronel Raul. A Bia foi nossa prenda do Estado, né? Isso, a filha dele foi prenda do Estado. Foi prenda do Rio Grande do Sul. E o Coronel Raul que está vivo ainda, está com saúde, graças a Deus, uma enciclopédia gaúcha ambulante. É verdade. Faz muito tempo que eu não vejo mesmo. Ele se retirou, ele se magoou bastante. Ele está morando no litoral, eu acho. Ele se magoou bastante, por ocasião do concurso da Elisângela Melo Reguelin, e na sequência depois a prenda do Tiaraju, regional. Sim. E aí levantaram alguns falsos testemunhos. Logo de quem? Do Coronel Raul Pereira Dias. E simplesmente... Pois faz muito tempo que eu não vejo. Se afastou. Eu fui visitar ele algumas vezes na residência. Bem, está tranquilo. Mas também do 35 CTG. Olha só. O pioneiro 35 CTG. Coronel Raul era dessa turma de jovens. Isso mesmo. Que orientava a parte cultural e tudo mais, dava palestra e tudo mais. Então, tu foi 12 anos diretora... 12 anos a Capataz Cultural. Capataz Cultural. Isso. Do 35 CTG. Participei da invernada, né? Dançamos, tivemos a oportunidade de conseguir nos classificarmos para o último Fegarte de Farroupilha, em 96. E também no primeiro Fegarte em Santa Cruz, que depois passou para o nome de Anarte. Mas o primeiro que teve em Santa Cruz se chamou Fegarte também, nós dançamos. Foi em 97. Né? Então nós dançamos. O chimarrão, dentro de uma conversa e outra, vão mateando, porque senão nosso telespectador está mateando com certeza. Porque a erva mate barão circula o mundo inteiro. E esse chimarrão fica gostoso porque é com erva mate barão. É verdade. Hoje nós estamos conversando com Márcia Borges, a patroa do 35 CTG, o pioneiro. É uma entrevista que eu estava agendada há bastante tempo. Guardadinha na manga para trazer para os senhores, porque nós estamos falando só da parte maravilhosa
da pessoa, da prenda Márcia Borges. E daqui a pouquinho nós vamos chegar na patroa Márcia Borges, que é onde nós temos muito o que conversar. Bastante assunto. Bastante assunto com a patroa Márcia Borges. Márcia, e aí, Márcia, eu sei que tu estás casada, e o casamento surgiu lá no 35 também ou não? Não, na verdade, o meu marido é tradicionalista, Tradicionalista, né? eu sei que ele é tradicionalista. O Anderson, ele é do Alegrete, era do Grupo Nativista Ibirapuitã e dançou muitos anos também no Aconchego dos Caranchos, né? Era companheiro do Bolinha, que é o atual campeão aí de entrada e saída do Enarte. Sim, né? sim, Foi durante muitos anos o peão da Ilva Goulart. Ele que Ilva? dançava com a Ilva lá no Aconchego. E nós nos conhecemos na faculdade, né? Somos professor de História, nos formamos lá na FAPA. Fora do CTG, na faculdade. Fora do CTG. A nossa história é muito interessante, porque ele dançava no Aconchego e eu dançava no 35. E nós temos fotos assim dos mesmos rodeios, dos mesmos fegartes, e nós não nos conhecemos, né? Não nos conhecemos dentro do movimento. Fomos nos conhecer lá na faculdade, e aí já fazem agora 15 anos que estamos juntos já, né? Temos uma filha de 9 anos, a Rafaela, e é um grande companheiro que eu tenho, né? Agradeço a Deus por ter conhecido ele, porque não é fácil. E ele é um grande batalhador junto comigo. Ele não é o patrão, ele é o marido da patroa. O pessoal brinca que eu arrumei um alegretense para ser o primeiro damo. Ele fica muito bravo com isso. Mas é uma pessoa magnífica, uma pessoa especial. Por isso que eu fiz questão de primeiro já falar no casamento da Márcia, porque eu o conheço e sei que é uma pessoa muito, sempre parceiro, sempre grande companheiro, sempre junto, sempre ao lado, se posicionando como tal, sem preconceito nenhum, sem nada. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Quando eu disse para ele que eu ia concorrer à patroa, ele olhou para mim e disse assim, tu tem certeza que tu vai encarar isso? Pelas incomodações. Eu disse, olha, eu acho que pela entidade eu devo fazer isso. Pela minha história dentro do 35, eu acho que eu devo. Tu está na gestão pela segunda vez? Já estou na segunda gestão, E tem tempo limitado, não? São de 2 em 2 anos, né, cada gestão. E aí agora eu não posso concorrer novamente como patroa. Pode te reeleger, mas um ano fora depois pode voltar. Poderia voltar. Poderia. Não, mas estatutariamente pode. Pode, estatutariamente pode. Mas isso. Tem que ficar, são só 2 anos. São 2 gestões. Tipo o MTG. Não, o MTG não tem isso, mas... Não, nós são 2 gestões, né? Cada gestão são 2 anos. 2 anos. Na verdade, eu já estou há 3 anos no comando, né? São 2 gestões, cada gestão 2 anos. Isso. Então são 4 anos. 4 anos que eu posso ficar. Certo. Já estou indo para o último ano, né? Para o último ano. Minha gestão encerra em dezembro de 2015. 4º ano. 4º ano. Como passar rápido. 3 anos já de patronagem, muito 3 rápido. 3 anos de patronagem. Muito rápido. Que maravilha. Eu já falei da prenda, eu já falei da vida social dela e nós vamos agora entrar numa parte polêmica. O que te levou a querer ser patroa do Pioneiro? Foi a tua história dentro do CTG? Porque até então tu é a primeira mulher patroa do 35 CTG. 35 com 68 anos, né, de fundação. É o primeiro CTG, que fez parte de Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Ciro Dutra Ferreira, toda essa turma de fundadores do movimento. O que me levou a concorrer, na verdade, eu achava que o 35 estava numa situação de acomodação. Né? Porque quando a gente fica muito tempo numa gestão... o 35. Não, e eu, inclusive, era a capataz cultural da patronagem que estava, né? Eu não entreguei o cargo, eu entreguei o cargo dias antes da eleição. Só para lembrar o nosso telespectador, o 35 teve o Romeira, que nos deixou recentemente. Sim, foi para a invernada da Estância Permanente do Céu. Teve também, que está entre nós aqui, Ivo Benfato, Clóvis. Rodi Pedro Borghetti, velho Borguetão, grande amigo, já gravou conosco. Para os senhores saberem. Dionísio. Foi patrão do 35. Patrão do 35. Para os senhores terem uma noção quem foram os patrões do Pioneiro. Aliás, ser patrão do CTG já não é fácil. E do 35 CTG, pelo nome, pela identificação dentro da cidade de Porto Alegre, dentro do estado e fora. Pela história que traz. Pela história que traz, e não é fácil. Não é fácil. E aí a Márcia achou que tinha que inovar alguma coisa. É isso aí. Professora de história, né? Policial militar, então a gente tem que enfrentar algumas barreiras. E eu policial militar? Eu sou policial militar, há 15 anos também. Que maravilha! Olha onde que o tradicionalismo coloca as pessoas. Ela já contou para nós como é conhecer o esposo, não foi dentro do CTG. Disse assim, é tudo muito vinculado. Não, ela conheceu um tradicionalista na faculdade. Isso aí. Dançando, mesmo lugar com ele, tudo mais dentro da faculdade.
E aí, vai aonde? Brigada Militar. Aliás, a Brigada Militar, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Meu pai não foi militar, mas meu pai me educou e me criou falando bem da Brigada. Não para o filho, mas sim, para os amigos, a Brigada, os amigos, meu pai sempre falando bem da Brigada. Então, eu nasci, cresci e cheguei na idade que ouvindo bem da Brigada Militar. Então, tu és também da Brigada sim, Militar, Márcia. É que a nossa polícia do Rio Grande do Sul, ela é muito respeitada pela sociedade, muito respeitada, né? Existem problemas, como em qualquer profissão, mas 90% da corporação são pessoas de palavra, pessoas decentes, pessoas que são profissionais de verdade, né? Então, isso é muito importante para a nossa sociedade. E isso passa, né, para as pessoas essa responsabilidade que os policiais têm dentro do nosso Estado. E aí a Márcia, eu estou chamando de Márcia, como eu disse, eu conheci ela bem jovenzinha. Ela sabe o respeito que eu tenho por ela, por tudo que ela já falou até agora. E mais respeito ainda os senhores vão ter quando nós terminarmos o programa de hoje, que nós temos muito que conversar. Vou renovar o 35 sem fugir do tradicionalismo. Foi essa a tua ideia? Tá muito essa parado. Foi a minha ideia, né? Então, eu já era capataz cultural há 12 anos, fazia parte da atual patronagem, que lá estava. E aí eu pensei, né, que quando existia alguma atividade administrativa, alguma reunião importante, eu não era chamada. Eu era a única mulher capataz da entidade. Tinha esse preconceito no 35? Tinha esse preconceito. Então, quando eu era a única mulher da patronagem? Eu era a única mulher capataz, os demais eram todos homens. Todos homens. Então, toda vez que se tinha uma reunião administrativa, uma reunião de um assunto importante da entidade, eu não era convocada. Eu era uma capataz. Senhoras e senhores, não vamos falar no programa nomes de quem eram e quem não eram. Não, com certeza. A própria Márcia me pediu isso. Pelo respeito com as pessoas. Né? A voz da tradição tem isso. Não é norma. É uma ética. É pedido meu e ética minha. Ética. Para nós citarmos nomes aqui, eu gostaria que a pessoa estivesse aqui. Claro, com então, certeza. como ela me pediu, eu respondi exatamente isso para ela. As pessoas vão dizer, o Elomir fez o programa e não citou nomes. Não citarei. Nós estamos falando de uma patronagem e tudo mais. Isso, de um Por trabalho. favor, desculpe ter te interrompido. De um trabalho que eu fazia parte, exatamente, né? Que eu também fazia parte. Então, eu como capataz cultural, a minha atividade era apenas preparar prendas e peões para concursos e realizar atividades culturais da entidade. Esse era o meu papel como capataz cultural. Reuniões de caráter mais decisivos e mais importantes, eu não era convocada. Então, era uma das vices, na verdade, era uma das vices, mas que não era chamada para algumas decisões mais importantes. E isso foi uma coisa que foi... Por ser da cultural ou por ser mulher? Eu acredito que pelas duas razões. Pelas duas razões. Então, eu achei que eu deveria, como mulher, e como ter uma história dentro do CTG, uma vida ali dentro, eu deveria tentar uma mudança no 35, mas não uma mudança de tradição, né, de preservação da cultura, uma mudança de uma quebra de paradigma, né, porque eu achei que era o momento de tentar fazer com que a mulher ocupasse um espaço dentro do CTG. Porque o 35, desde a sua fundação, ele foi fundado apenas por homens. Né? As mulheres não podiam participar da fundação, nem das reuniões. E isso quem me contou, e eu falo com muita certeza, foi a tia Cira. O MTG 40 anos, eu li isso. Quem me contava isso era a tia Cira, né? Eu tive a oportunidade, sempre fui muito amiga dela, até o seu falecimento, e eu tive a oportunidade de conviver muito com ela e com o tio Ciro no galpão. Tia Cira, para quem não sabe, é esposa do tio Ciro Dutra Ferreira. Isso. Então, eu visitava muito ela, eu ia no apartamento lá onde ela morava, nós conversávamos muito, ela me aconselhava muito, tanto que, quando eu decidi que eu iria concorrer à patroa, isso foi uma decisão assim que demorou uns 6 meses. Eu tinha vontade, mas eu não tinha certeza do que eu deveria fazer. Eu tinha receio pelo preconceito, pelas dificuldades, né, que seria uma coisa totalmente nova para mim. Eu iria administrar uma empresa, porque o 35 é uma empresa, ele não é só um CTG. Hoje os CTGs são uma empresa. Ele é uma empresa. Sim. Então, assim, foram vários fatores que me fizeram pensar muito nisso e tomar uma decisão. Quando eu decidi que eu iria concorrer, a primeira pessoa que eu visitei foi a tia Cira. Né? Eu fui lá no apartamento dela e aí eu conversei com ela. Ela me recebia sempre muito bem, né? E eu disse, tia Cira, eu vou lhe falar uma coisa.
e eu gostaria muito, mas muito mesmo, que a senhora me desse um conselho. E dependendo do que a senhora me disser, eu vou tomar uma decisão hoje. Aí eu disse para ela, eu preciso decidir porque eu tenho vontade de concorrer à patroa do 35. Isso nunca aconteceu, nunca nenhuma mulher se candidatou. Foi a primeira vez que uma mulher se candidatou. E para minha surpresa, né, a tia Cira era uma pessoa com a cabeça além da geração dela, né? Ela disse para mim assim, vai, guria. Aquele jeito dela que ela tinha, imponente. Talvez que ela tivesse de ter... Vai, guria, vai porque eu tô contigo e eu te apoio. E a Isabel estava lá, a filha dela estava junto nesse dia. Era o que te faltava, Márcia? Era o que me faltava. Imagina uma pioneira me dizer que eu deveria ir. Eu acredito que lá foi onde eu recebi a coragem que eu precisava. Né? E aí ela disse, vai porque eu tô contigo e eu luto contigo até o fim. Ela disse isso para mim lá no apartamento dela. E aí eu disse, tia Cira, eu lhe agradeço por a senhora estar me apoiando. Né? Eu vou enfrentar muitas dificuldades, eu vou enfrentar muito preconceito, mas só em eu saber que a senhora me disse essa frase de que eu devo ir, pode ter certeza que eu vou ir e vou fazer o melhor que eu puder. Então, isso para mim é uma coisa que vai me marcar para o resto da vida, né? Porque isso é história. Isso é história na minha vida e na vida do movimento tradicionalista, isso é história. Eu buscar numa mulher pioneira, né, a mulher que tinha incumbência junto com o seu noivo, Ciro Dutra Ferreira, né, de divulgar a roupa gauchesca na sociedade de Porto Alegre. Ela que foi uma das primeiras mulheres a poder frequentar o 35, as mulheres só entraram um ano após a fundação, depois que eles vieram da viagem à Sociedade La Criolla no Uruguai. Que aí eles viram lá mulheres participando dos corpos de baile na dança da meia canha. Aí sim, em 49, eles convidaram as namoradas, as irmãs, para virem participar. 49, um ano após a fundação, que as mulheres vieram frequentar o galpão. E de uma forma muito singela, assim, muito pequena. Discreta, muito... Depois as mulheres se introduziram na questão da cozinha, da culinária, né, com o grupo Colher de Pau. E aí, muito devagar, as mulheres foram conseguindo ocupar alguns cargos dentro da patronagem, como posteiras. Mas isso muitos anos depois. Muitos anos depois. Assim, o 35 não é pioneiro em concurso de prenda. Né? O 35 começou a fazer concurso de prenda bastante tempo depois que os concursos já aconteciam dentro do Estado, justamente porque a mulher não se destacava tanto dentro da entidade. O quanto era conservador. Conservador. Era e é, né? E é. Na verdade, ainda é bastante. Aí quem está dizendo é a patroa da casa, não sou eu. Ainda é bastante mesmo. E aí, então, quando a tia Cira me deu essa luz, que eu digo que é uma luz que eu recebi dela, né, como uma resposta da minha pergunta, eu decidi concorrer. Né? Eu decidi que eu... Sua gestão termina em final de 2015. Dezembro de 2015. Dezembro de 2015. Eu resolvi concorrer e disse para mim mesma, eu vou tentar, porque quem não tenta não consegue, né? E de repente, né, pode ser que dê certo e a gente possa causar uma retomada, né, de algumas coisas que ficaram paradas com o tempo. Antes que tu diga como é que foi a tua eleição, eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho em dúvida, e o telespectador também. Como é que é a eleição do 35? São os sócios que votam no conselho, o conselho elege o patrão? Como é que funciona? Não, o 35 agora não é mais assim. Houve uma mudança em 2011 no estatuto, através de uma assembleia geral. Tu já usufruiu dessa mudança. Então, quem vota na patronagem são os sócios. Que sejam sócios há mais de um ano e que estejam em dia com a contribuição do CTG. Mas era diferente no 35? Antes era diferente. Antes os sócios votavam no conselho e somente o conselho votava na patronagem. Né? Isso foi mudado. Eu fiz questão de te alertar. Sim. E aí te candidatou, Márcia? Me candidatei. Aí eu retornei, eu estava trabalhando numa operação Golfinho. E teu capataz é homem ou mulher? Tenho capatazes homens e capatazes mulheres. Tu tem também? Tenho, é misto. Eu não sou uma feminista. Eu sou uma pessoa que acredito que mulheres e homens têm que trabalhar juntos. Tu acredita em competência? Eu acredito em competência. E acredito em igualdade de gênero. Sem dúvida. Eu acho que a gente não precisa ser radical e não precisa ser uma patronagem somente de mulheres. Porque os homens também têm muita capacidade e podem sim nos ajudar. Mas o que deve existir é o respeito e a igualdade. Perfeito. Isso é o mais importante, na minha opinião. Né? Montou a patronagem, como é que foi a reação da patronagem masculina? Foi meio complicado quando eu divulguei, né? Eu estava trabalhando na Operação Golfinho em 2011
E aí eu retornei em março, a gente dá férias no CTG. E quando eu retornei, né, Quando é que é a eleição a eleição é na primeira quinzena de novembro. Primeira quinzena de e novembro. a posse na segunda quinzena de dezembro. Ah, então toma posse no final do ano já para entrar o ano. Isso. Aí quando eu retornei em março, né, para as minhas atividades culturais, na primeira reunião de patronagem de março, foi dito, né, a liderança que nós tínhamos naquele período, que eles haviam feito uma reunião entre capatazes e que não iriam concorrer, que eles deixariam aberto para quem quisesse colocar chapa no final de 2011. Eles não sabiam que tu ia te candidatar. Eu não fui chamada para a reunião, né? Eu não participei da reunião. Senhoras e senhores, não vamos tapar o sol com a peneira. Tradicionalismo tem preconceito? Sim. E então, eu disse, né, isso deve constar em ata lá, que eu não havia sido convocada para a reunião, sendo capataz, mas que eu tinha interesse, sim, em concorrer à patroa do 35. Porque para ti concorrer a patrão, tu tem que ter exercido um cargo de capataz ou um cargo de conselheiro. Ah, o estatuto diz isso. O estatuto pede isso, né? Exige isso. E falei, sim, que eu tinha interesse. E aí veio o problema, né? Porque aí veio a manifestação de que não me apoiariam. Isso consta em ata também do CTG. Não te apoiaria. Não me apoiaria. Estou sendo capataz. Embora eu já estivesse trabalhando há 12 anos, eu não seria apoiada. E aí eu perguntei, em alto e bom tom, estava a reunião de patronagem, cheio de gente da patronagem, por qual razão eu não seria apoiada. Né? Se todos me conheciam desde criança, todos sabiam que eu era uma professora formada com pós-graduação, que eu era uma policial militar, uma pessoa que nunca cometeu nada de errado na entidade, qual a razão que eu não seria apoiada? E aí foi dito, porque tu és uma mulher. Né? Por tu ser mulher, nós não iremos te apoiar. E aquilo foi muito difícil para mim, porque eram companheiros que eu trabalhava há 12 anos juntos, né, dentro da gestão. Te chocou, te abalou. Me chocou. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma chapa de oposição. Né? Porque aí eles vieram contra a minha chapa, que tu fazia parte. Que eu fazia parte. Foi bastante difícil. Uma incoerência total. Total. Foi bastante difícil, né, para mim, porque eram companheiros que eu gostava muito. Pessoas que eu gostava, não, e que eu gosto até hoje, que se me perguntarem pessoalmente se eu teria alguma coisa contra, eu não tenho nada contra. Admiro, foram pessoas maravilhosas para mim, mas, né, o preconceito, a cultura machista do nosso Estado fez com que isso acontecesse dentro do Pioneiro, dentro da entidade. No qual a patroa Márcia Borges, vou falar um pouquinho para ela poder molhar a garganta no bom chimarrão, a patroa Márcia Borges conseguiu mudar esse preconceito. 35 hoje tem uma outra história, tem uma patroa que não deixa nada a desejar dos homens que mandaram do 35 até a sua gestão. Diga aos senhores, porque eu não sou do 35, pertenço ao movimento, sendo um movimento, todos os CTGs são nossos, nós somos de todos os CTGs. Mas a patroa Márcia, pelo estado inteiro, nós ouvimos só elogios pelo seu trabalho. Por favor. Muito obrigada, não é fácil. Yeah. E aí, então, né, nós passamos aquele ano, eu continuei como capataz cultural, desenvolvi meus trabalhos, tudo que eu tinha me comprometido, Semana Farroupilha, atividade de prenda, preparação de prenda e peão, tivemos prendas na região aquele ano, peões na região. Continuei fazendo, mas aí o tratamento mudou, né? Mudou, infelizmente, né? E aí eu sempre fui muito ética, né? Eu nunca falei mal das pessoas, eu sabia das coisas boas, das coisas que não estavam muito boas, mas eu sempre mantive a minha ética. E eu fui me organizando, né, com a minha equipe, convidei algumas pessoas que eu acreditei que seriam qualificadas para aquele momento, para me apoiarem. Isto. Aí convidei algumas pessoas e fui me organizando, né? E a própria organização da campanha foi uma organização muito ética, né? Eu dizia para as pessoas assim: eu quero concorrer à patroa, mas eu quero proporcionar a retomada de algumas atividades que ficaram esquecidas no tempo, pelo comodismo, né, pelo muito tempo de gestão, que nós sabemos que quando tem muito tempo numa gestão, a gente realmente se acomoda, o ser humano se acomoda. Né? Tudo que dá muito trabalho a gente acaba não fazendo, a gente entra, né, num processo realmente de acomodação. E a minha campanha foi assim, né, foi em cima disso, foi
dizendo que eu gostaria apenas de retomar algumas coisas, trazer algumas ideias novas e gostaria muito de fazer com que a mulher ocupasse de vez, né, o seu espaço dentro da entidade pioneira. Como é que tu fazia a divulgação da tua candidatura? Pois é, aí... Como é que tu fez isso? Eu sou sócia do Clube dos Cabos e Soldados da Brigada Militar, até por eu ser policial militar. Eu não conseguia fazer as reuniões no CTG, porque toda vez que eu pedia para fazer uma reunião, não dava. O CTG estava ocupado. A situação não permitia. Não era permitido. Então, até para não criar constrangimento e para não dificultar a minha situação na entidade, eu busquei um lugar fora. Né? Então, eu fui no presidente lá do clube, que é muito meu amigo, e pedi se ele me emprestava uma sala para todas as quintas-feiras eu me reunir com algumas pessoas do CTG para poder me organizar. E ele foi muito solidário, né? Me apoiou sempre. E aí ele me emprestou a churrasqueira do clube, onde tem uma sala de festas e uma churrasqueira. E aí eu comecei com um casal. Um primeiro casal que eu convidei, né? Vieram. E aí eu disse, né, que toda quinta-feira nós iríamos nos reunir e que cada casal trouxesse mais um casal ou trouxesse mais uma pessoa de sócios para que a gente pudesse apresentar a nossa proposta. E aquilo foi tomando uma proporção gigantesca. Gigantesca. Então, as pessoas desejavam essa mudança. Desejavam a mudança. Na verdade, a votação não foi por ser a Márcia ou por ser uma mulher. Eu acredito que a votação foi em razão da necessidade da mudança. Né? Da necessidade. As pessoas queriam essa mudança. Queriam a mudança. Na verdade, foi isso que aconteceu. E aí foi crescendo e a gente foi sempre dentro da ética, respeitando o ser humano, respeitando as diferenças, né? Eu sempre respeito muito, porque eu acho que tem que existir isso. Uma coisa é a divergência de ideias, outra coisa é o ser humano, é a pessoa, é o indivíduo. Isso é uma coisa que eu sei separar muito. E aí nós fizemos a nossa campanha. E quando chegou na eleição... Tinha outra chapa, não? Tinha outra chapa. A situação colocou uma chapa. Aí quando souberam que tu era candidata, vamos colocar colocaram a chapa contra mim, né? Para que a gente disputasse. Foi bem complicado, assim, foi muito difícil, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter a grandiosidade de espírito de entender o ser humano. Sim. Né? Eu tenho isso, né? Entender as pessoas, entender a razão pela qual as pessoas fazem essas coisas. Como tu disseste há pouco, divergência de ideias. Divergências de ideias, isso é o que eu digo sempre, né? E essas pessoas que perderam a eleição para ti, hoje te apoiam? Não. Não a situação. Não o pessoal direto da chapa, mas os sócios. Os sócios... Que não votaram Alguns apoiam porque eles viram as mudanças, né? Sentiram as mudanças. Muitas pessoas que votaram contra, hoje frequentam o CTG e se colocam à disposição, né? Isso é muito bom para nós, isso é uma força muito grande. Mas eu enfrentei muita dificuldade, assim, com a chapa que perdeu. Né? Porque eles pararam de frequentar o CTG, e aí eu buscava, eu convidava. Esse racha, sempre quem continuo convidando. É a nossa tradição. Né? Eu acho que a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ter realmente a divergência de ideias, mas que a gente deve trabalhar junto pela entidade. E aí começaram a acontecer coisas muito ruins para a entidade, que na verdade não é para mim, Márcia, né? É para a entidade. Começaram denúncias. Né? Começaram denúncias de coisas que só quem sabia poderiam denunciar. Né? Então, foi denunciado o PPCI, foi denunciado o problema de acústica. Ou seja, te criaram problemas que para eles não eram problemas. Foram denunciados estacionamento, foi denunciado uma placa luminosa que tem no pátio do Galpão, na frente da Ipiranga, que a gente causa poluição visual na cidade. Foi denunciado, mil coisas foram denunciadas. Visual na cidade com uma placa que está dentro do terreno do 35? Dentro do terreno do 35. E aí eles alegaram que 1 centímetro da placa estava fora do pátio. Não vou roubar tempo do senhor em comentar nada. Bem complicado. Mas, graças a Deus, né, desde que eu assumi, eu vivo em audiência no Ministério Público. A minha vida a cada 2, 3 meses, eu estou em audiência no Ministério Público, principalmente em razão da acústica. Né, que a promotoria quer que a gente faça uma reforma que custa um valor muito alto. Patroa, ali não tem edifícios na volta, patroa? Não temos moradores na volta. É um morador num prédio 2 quadras atrás do CTG. Sim, eu lhe digo isso porque o meu CTG, o Tiaraju... Que tem moradores, né, no entorno. E de edifício, ou seja, tu bate o pé embaixo, vai lá no quarto de quem está dormindo. Eu sei porque eu fui diretor artístico do Tiaraju, e nós tínhamos que terminar os ensaios 8h30, 9 horas da noite, porque o sapateio dos peões
Atrapalhava. Teve um morador que me convidou a ir lá no apartamento dele. E eu fui. E aí o senhor viu que realmente... Patroa, parecia que o barulho era mais forte que dentro do CTG. Então, eu não vou denunciar, eu não vou nada. Eu só estou lhe chamando aqui para o senhor entender qual é a nossa reclamação. Claro. Agora, o Pioneiro 35 não tem residências na volta. Não, nós temos de um lado um mercado e do Sim. outro um laboratório do Estado, né? E aí nós denunciaram pelo barulho. Sim. E quando eu assumi, né? Eu assumi dia 26 de dezembro de 2011. Logo em seguida, em janeiro, eu fui chamada no Ministério Público porque eles já queriam interditar o galpão. Em 2011, Márcia? 26 de dezembro. 26 de dezembro de 2011. Isso. E aí, em janeiro, eu já fui chamada no Ministério Público porque já seria interditado o galpão. E aí eu expliquei, né, que eu havia recém-assumido, que eu não sabia do que estava acontecendo. Tá, e esses veteranos, como Ivo Benfato, Rodi Borghetti, não tiveram como te ajudar perante o Ministério Público, alguma coisa? Na verdade, o seu Rodi Pedro Borghetti tem me ajudado bastante. Aliás, o Rodi Pedro Borghetti nós temos fala uma do comissão, Pioneiro, assim, parece que ele fundou ontem o Pioneiro. Nós temos uma comissão onde o Benfato também participa, né? E nós tentamos já há 3 anos tentar achar uma solução para tudo isso. Tentar conseguir um patrocínio para uma reforma do galpão. Agora a gente está também encaminhando um projeto para a Lei Rouanet, né? Onde a Lara está sendo a nossa parceira e nos ajudando. Então o Pioneiro vai conseguir. A Lara entende muito sobre esse assunto. Estamos, então, em várias tratativas tentando realmente achar uma solução para que o 35 não seja interditado. Ou seja, todas as críticas e todas as denúncias na tua gestão, patroa Márcia, tu vai entregar para a próxima patronagem? Tudo liso, tudo pronto. Muitas coisas que o 35 não tinha, nós conseguimos, né? Uma ADM não tínhamos na SMOV, já temos. O PPCI está quase todo solucionado já. Estamos aguardando agora só a vistoria dos bombeiros. Tivemos que fazer algumas implementações lá necessárias. Então, a parte fundamental que está faltando agora é a acústica. Pagamentos, nós tínhamos pagamentos de valor de quase R$6.000 de multas dos bombeiros que estavam acumuladas no galpão, que não eram pagas. Projeto de acústica, custou R$12.000 o projeto de acústica, que eu tive que entregar no Ministério Público. O projeto? Só o projeto, R$12.000. Né, que nós precisamos, eu tive que entregar no Ministério Público porque nós tínhamos prazo, né, para isso. O PCCI se sabe que é por causa do incêndio da Boate Kiss. Sim. Todos os CTGs, todos os clubes do estado foram passam por isso. Tá. Isso. Mas essa acústica foi por causa da denúncia. Por causa da denúncia. Quer dizer, a pessoa que denunciou, claro que teve a consciência de saber que está prejudicando a entidade. Sim. Não, patroa Márcia. Não, eu não. Eu saio no final de 2015 com o meu emprego, com a minha família. Continua. E o 35 continua. E eu vou continuar sendo sócia, né? Mas sem dúvida. Porque se alguém pensa que eu vou sair, eu não vou sair. O 35 é nosso, né? É a minha segunda casa. Minha filha dança na Invernada Mirim. Meu marido participa da campeira. E eu vou continuar contribuindo, né? Independente da patronagem que assumir, eu estarei contribuindo, ajudando sempre, né? Para aquilo que o CTG mais precisa, né? Que é o respeito. Então, tu entregas esse ano. 2015, dezembro de 2015, eu já encerro meu mandato. Nós estamos no início do ano, claro, mas não tem assim alguma projeção de quem vai ser, quem não vai ser? Tem alguns boatos por fora das paredes? Sempre tem, né? Sempre tem. E eu não pretendo continuar com cargo na entidade. Sim. Né? Porque eu acho que 4 anos é um tempo bastante suficiente, né, para a gente mostrar o trabalho e é um tempo suficiente para aprender, né? É uma lição de vida. Vou sair com um crescimento pessoal muito grande, como administradora, como ser humano, como conhecer as outras pessoas. Fundamental isso. Fundamental. Então, assim, eu acredito que está sendo, né? E eu vou sair com uma grande lição de vida, em todos os sentidos, né? Como ser humano, como profissional, como tradicionalista. E também na questão, né, do preconceito, do machismo, da cultura, tudo que nós ainda precisamos mudar no movimento tradicionalista, porque o pensamento ele pode abrir, ele pode mudar, sem com que a gente perca os valores da tradição. E sem atingir ninguém. Sem atingir ninguém, né? Senhoras e senhores, enquanto ela toma o chimarrão, eu vou contar para o senhor o seguinte. Eu tive o privilégio de fazer um cerimonial de sarau de prendas no 35 CTG, no último ano dessa gestão anterior à patroa Márcia. E tive a oportunidade agora, no ano passado, em 2014, de fazer também um sarau de prendas na gestão da patroa Márcia, junto com a primeira região tradicionalista
Então eu fiz nas duas. E digo aos senhores assim, para nós tradicionalistas, é um orgulho muito grande ter uma patroa no 35 pioneiro. E tudo que a patroa Márcia contou aqui para os senhores, da sua trajetória, da sua história, eu já sabia. Por isso que eu fiz questão de trazer aos nossos telespectadores da TV Tradição, porque a TV Tradição é a cultura gaúcha para o mundo todo ver. Para todo mundo ver a cultura gaúcha é pela TV Tradição. E terem essa ideia, porque a gente tem Márcia, a gente tem muitos telespectadores fora do país. Sim. Não é do estado, fora do país. Sim. O gauchado está lá fora, curte a TV Tradição e, graças a Deus, o nosso programa também. Por isso que eu fiz questão de trazer até aqui, trazer a patroa até aqui, porque as pessoas acham como é lindo ser patrão de CTG e não sabem das dificuldades e tudo mais. E tudo que ela está contando eu já sabia, porque temos uma amizade muito bonita, e conversamos muito e eu sabia das dificuldades dela. E financeiramente, patroa Márcia, como é que pegou o CTG, o 35? Devia, não devia muito? Porque hoje no Brasil só se fala É bem complicado, né? Inclusive eu coloquei uma reportagem no jornal e aí ocasionou alguns problemas, né? Porque as pessoas se sentiram ofendidas, né, no que eu coloquei no jornal durante o ano de 2012. Quando foi me passado o 35 CTG, não existia uma reunião administrativa para me passarem todas. Não te passaram uma gestão? Foi passado de uma forma assim muito sutil, superficial. Aqui está fácil. Não existia uma reunião dizendo que tinha sido assinado um termo de ajustamento no Ministério Público referente à acústica. Não me passaram dizendo tem tais contas que o CTG tem, que é dele próprio, né, que isso vai vir junto com a próxima gestão. E quando me passaram, o Caixa passou como se estivesse tudo correto, tudo pago. Tudo certo. Tudo certo, sem nenhum problema. Mas, quando chegou o mês de janeiro, que eu fui receber o aluguel da churrascaria, que é uma forma de sustento, churrascaria nossa alugada para um econômico. Sim, né? sim. Que eu fui receber o aluguel da churrascaria, este aluguel havia sido recebido antecipado, para poder cobrir as contas que tinham. Para poder te entregar. Para poder me entregar 0 a 0. Houveram 3 festas, 2 ou 3 festas, não lembro agora, que foram alugados o galpão e que o valor do aluguel foi recebido antecipado e que foi liberado a copa da entidade. Então, eu fiz 2 ou 3 festas assistindo de braço cruzado. A copa é do 35. Atualmente é do 35. Atualmente é nossa. Né? Então, quando eu recebi, não estava negativo, mas no primeiro mês foi para 16 mil negativo. Né? O primeiro mês já que eu assumi. Comecei devendo 16 mil. E aí, desde lá, eu luto contra a maré. Eu já consegui reerguer 2 ou 3 vezes, né? Sair do negativo. E aí, vem as denúncias, né? Aí eu preciso pagar engenheiro, preciso pagar arquiteto, preciso pagar projeto, preciso pagar advogado. E aí, a gente acaba se prejudicando novamente no limite do banco. Atualmente, né, a gente estamos com as contas pagas. Eu trabalhei muito agora no mês de dezembro. E aquele acampamento extraordinário da Copa, que 85 foi um... Foi muito difícil. Como é que foi? Que não teve prejuízo, teve lucro? O acampamento da Copa foi muito difícil, porque nós não tivemos apoio da prefeitura e nem de ninguém. De ninguém. Para eu não dizer que eu não tive apoio de ninguém, eu tive uma parceria, né, um patrocínio das madeiras, de uma madeireira da Zona Sul de Porto Alegre, que o nosso posteiro de marketing conseguiu, que foi o que deu uma grande ajuda. Mas nós tivemos que manter durante 4 meses o acampamento. 4 né? meses. Pagando pessoas para construir, caseiro para cuidar, alimentação das pessoas, depois, para desmanchar o galpão, transporte de caminhão para levar, para trazer. Então, foi muito complicado. Né? Se não fosse essa dificuldade para poder manter, nós já poderíamos estar bem melhor financeiramente. E as perspectivas desse negócio da acústica, que tu está pagando projeto, está para ser solucionado, não está? O 35 vai conseguir se a gente conseguir a reforma do galpão. Aí sim. Aí a gente consegue, porque a gente encaminha um documento para o Ministério Público relatando, né, que conseguiu através de um patrocínio de uma grande empresa, e aí a gente consegue fazer realmente nos moldes que serão solicitados, exigidos, né, pela Patroa, a senhora sabe quem é que denunciou? O Ministério Público? Existe uma pessoa que é uma pessoa que a gente não conhece.
É um nome de uma pessoa que a gente não sim, conhece. Para eu não aparecer, eu consigo um laranja, ele vai lá e denuncia. É uma pessoa que nós não conhecemos. Sim. Se eu aparecer, eu sou conhecidíssimo. Então, nós não sabemos, A gente sabe o nome, mas não sabe quem é a pessoa. Sim, não. E até eu tinha me proposto uma vez aí conversar com a pessoa, sim. E o próprio promotor me aconselhou a não fazer isso, né? Porque a pessoa poderia entender de outra forma, como se eu tivesse, de Querendo repente... então tal. ele achou melhor que não fosse. Eu iria convidar para ir até o CTG, para nos conhecer, para ver como funciona, até para a pessoa ter conhecimento da cultura, do que se faz lá dentro. E aqui entre nós, se deixasse a patroa Márcia falar, ele se convencia. Se convencia que estava errado. Mas, patroa, acho que o Ministério Público estava correto, porque isso são pessoas laranjas. São aquelas pessoas que não têm coragem de vir aqui, à frente das câmeras da TV Tradição, e dizer o que a senhora está dizendo. Eu sou contra a mulher no 35, eu sou contra. E aí vamos prejudicá-la de alguma maneira. Esquecendo que estão prejudicando, na realidade, a cultura gaúcha. E a cultura, a né? nossa Com cultura. certeza. 35 é a nossa cultura viva. É isso aí. Nós estamos tentando transformar o 35 num patrimônio histórico-cultural, porque ele ainda não é considerado. Mas seria uma grande Estamos encaminhando documentação para isso. Novamente, né? Nós já tentamos em 2012. Estamos agora aguardando só a posse do novo governador e podermos encaminhar para o novo secretário de Cultura. Porque o secretário de Cultura é o Vitor Hugo, é um ativista. Isso. E estamos lutando aí para essa acústica, né, para essa reforma, para que a gente possa respirar com calma e dizer o 35 está bem, nós vamos conseguir administrar os problemas. Na verdade, nós já estamos conseguindo, né? Sem dúvida. São 3 anos lutando já, agora vamos para o 4º ano. Graças a Deus o CTG com as portas abertas, conseguindo fazer grandes festas. As domingueiras continuam? Continuam. Tivemos a domingueira agora muito boa, graças a Deus. Eu tive, no final do ano passado, lá num evento grandioso, onde estavam os Monarcas, os 4 Galdérios, o Luiz Martins, Joca Martins. Foi um grande evento. Foi um grande evento, um evento muito bom. Agora. Tivemos também com os Serranos, no final do ano, o nosso baile do mês de dezembro. Temos o nosso baile agora de aniversário, né, dia 24 de abril. 24 de abril. Também esse ano não vai poder ser com os Monarcas, será com os Serranos. Olha porque só, os Monarcas já têm agendado. Vai ser com os Serranos. Vai ser a chance que eu tenho de trazer os Serranos no Voz da Tradição, que eles vão estar em Porto Alegre. Isso aí. Então, estamos lutando, né? E eu trabalhei também, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, do Estado. Trabalhei durante... Eu estava deixando esse pedacinho para mais tarde. Sim. Esse é o momento exato que a patroa está falando. A senhora trabalha na Secretaria para as Mulheres, na Brigada? Isso, Secretaria de... Eu sou policial militar, né? Estou numa cedência, já fazem 9 meses, na Secretaria de Políticas para as Mulheres. E o meu trabalho... ano passado, patroa, eu tive o privilégio de ser mestre de cerimônia no lançamento para a Assembleia Legislativa, e depois fui mestre de cerimônia de novo, num outro debate que aconteceu. E lá eu tenho aqui comigo, mas diversos nomes, delegadas, pessoas encarregadas direto, vinculadas a isso. E parece que agora, nesse ano, o governo acabou com essa secretaria. Pois é, vamos ver o que vai mais acontecer, né? Estamos no aguardo aí, porque nós tivemos um crescimento muito grande no estado do Rio Grande do Sul, porque quase que todos os municípios possuem uma coordenadoria da mulher, né? Uma delegacia da mulher. Delegacia da mulher. Inclusive, eu tenho uma prima, né, lá em Bagé, que ela é a delegada da Delegacia da Mulher. Mas e que A Karen Nascimento, ela é... Daí tu sai na noite, dá uma cantada naquela moça bonita, porque as delegadas são muito bonitas, e aí daqui a pouquinho elas... Está preso. É uma maravilha. Só. É a minha prima, né, filha da irmã mais velha do pai, lá em Bagé. E eu tive a oportunidade de estar em Bagé aqui há pouco tempo. Eu vou lhe aproveitar como patroa e trabalhando na Secretaria da Mulher. No nosso meio, chega muita denúncia lá na sua instância lá no CTG, da Brigada? Na Brigada, sim. No CTG não, na Brigada. É complicado, bastante complicado. No meio tradicionalista? Pessoas do meio tradicionalista? Sim, chega bastante denúncia, assim, da questão da forma como é tratada dentro da entidade, às vezes até o desrespeito, né, o preconceito, existe bastante. Isso em Porto Alegre, senhoras e senhores. Existe bastante. Não é no interior, não Imaginem é em Bagé, no interior. não é em Uruguaiana, não é em São Gabriel. Imaginem no interior. Não é no interior, São Borja, não. É. Estamos falando em Porto Alegre. Então, tem denúncias... Existem essas denúncias, sim. O preconceito, ele existe. No preconceito, claro, estou falando no preconceito. No preconceito. Agressão, não? Não. Agressão nós não tivemos, assim,
né? Mas agressão verbal acontece. Não, agressão verbal acontece. Fere mais que a agressão física. Isso mesmo. A agressão verbal acontece também, né? As pessoas... É o desrespeito, na verdade, né? Mas não são todas as pessoas. É uma minoria que ainda tem esse pensamento. Uma minoria, muitas vezes, envolvida pelo álcool. Tem tudo envolve, né? Isso. Álcool, tal, a gente atende muitos problemas sérios, né? Mas aí na sociedade em geral. Na sociedade em geral. Muitos problemas sérios. O tradicionalismo acontece, mas é muito ainda... É muito oculto, né? As pessoas... Deus, oculto e pequeno. São coisas não tão grandes assim. Mas a sociedade em geral no estado do Rio Grande do Sul é bem complicada mesmo. A gente enfrenta ainda muita dificuldade. Porque nós gaúchos, nós tradicionalistas, isso. Porque gaúchos somos todos nós no mundo inteiro, nós tradicionalistas chamamos prenda, regalo, é um mimo, né? Mimo, é uma beleza, e por isso que eu tenho essa curiosidade em saber como é que essa gauchada realmente trata. Porque Deus o livre ter ali um casal e eu estar olhando para aquela prenda que ela está acompanhada. Isso até hoje o respeito existe. Sim. Existe até hoje dentro do nosso centro de tradições. Sim. Mas sabemos que aquele que está ao lado dela muitas vezes respeita ela. A gente sabe disso. Sabe disso. Tem. Por isso eu tinha essa curiosidade em perguntar a quantas anda esse respeito entre o peão, o homem e a nossa querida prenda. Porque ainda existe muito a visão de que a mulher, ela existe na sociedade para ser a esposa, para criar os filhos, para cuidar da casa, né? E na verdade a nossa sociedade ela está mudando bastante, né? Mas isso é incrível. Eu mesma, eu sou policial militar, cumpro 40 horas semanais no trabalho, sou esposa, sou mãe, sou dona de casa, cuido da minha casa. E patroa do 35 CTG. E patroa do CTG. Então, na verdade, a gente se desdobra em 500 para conseguir dar conta de tudo. E conseguimos, né? Então, existiu essa mudança muito forte dentro da sociedade. As mulheres trabalham, as mulheres ajudam o marido, e isso tem que mudar na visão das pessoas também, dentro do tradicionalismo. Isso é muito importante que seja considerado, que seja respeitado, que a mulher não é mais aquela mulher que só servia para fazer o prato típico da culinária gaúcha. Ela é uma mulher que está dentro do tradicionalismo, com ideias, com vontade de ajudar, às vezes com mais garra que muito homem que já está cansado, né, pelo tempo, pela exaustão de tanto trabalho, de tanto fazer pela cultura. Existem mulheres aí, prendas e mulheres que estão buscando conhecimento, estudando, se preparando para poder trazer novas ideias. Né, Mas nós temos mulheres que passaram que não estão, como a senhora está hoje como patroa do pioneiro, que passaram pelo nosso tradicionalismo, são mulheres de cargos elevadíssimos, que passaram pela nossa tradição. Nós temos nomes, muitos nomes que poderíamos ficar citando aqui. Patroa Márcia, algum desrespeito à patroa do 35, dentro do 35? Por ser a Márcia do 35, aquela menina que começou lá dentro, quando a senhora assumiu como patronagem? Eu enfrentei bastante problema. Agora, eu acredito que já em 2014, está mais calmo. As pessoas estão entendendo melhor. O seu último ano, 2015, então vai ser... Tomara, Deus lhe ouça, que seja melhor ainda. Mas eu enfrentei. O primeiro ano foi muito difícil. Desrespeito a nível de tentar prejudicar mesmo. Né? Pessoas que entraram comigo na patronagem, tentaram me derrubar para tomar o cargo. Pessoas que a senhora escolheu para trabalhar com a senhora? Escolhi para trabalhar comigo, tentaram me prejudicar para tomar o cargo. Né, para dizer que eu não tinha competência e que quem tinha competência seria uma outra pessoa que também teria cargo dentro. Né, isso aconteceu comigo dentro do 35. Né, e graças a Deus essas pessoas já estão todas fora. Senhoras e senhores, esse programa vai ficar na história, porque o 35 é história. Patroa Márcia no 35 é história. E esse programa vai ficar na história. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou lançar um livro no final da minha gestão. Né, na verdade, eu pretendo lançar 2 livros. Um livro é o meu TCC da minha faculdade, né, que eu já tenho ele pronto, já estou alinhavando com a Martins Livreiro, com a Márcia, que vai contar sobre a evolução da mulher na sociedade gaúcha e no tradicionalismo. Né, esse livro eu já tenho ele pronto. E eu vou fazer uma biografia da minha história como patroa no 35. Né? E aí, no final da minha gestão, eu pretendo lançar esses 2 livros. Isso, porque nós estamos aqui todos de passagem.
daqui uns dias não estaremos mais aqui, a história fica. A história fica. E se não ficar registrada, patroa, as pessoas passa esquecem. em branco. As pessoas esquecem. Passa em branco, e eu acredito que tudo que eu passei e que eu passo tem que servir como fortalecimento para as pessoas que virão, para as mulheres que virão. Quantas e quantas prendas não têm a mesma vontade que a patroa Márcia teve em dizer assim, eu quero ser a patroa do 35 para mudar um pouco, ou seja, resgatar aquilo que está esquecido. E trazer novas ideias. E novas ideias, tudo. Quantas não tem? Muitas devem ter vontade. É só assistir esse programa, que a patroa Márcia, ou vem até o 35, converse com ela, porque ela tem bem mais para contar. Vem tomar um mate comigo. Venha tomar um chimarrão no 35, no Pioneiro, e conversar com a patroa Márcia, porque ela vai falar bem mais do que ela está falando diante das câmeras, eu tenho certeza disso. Sempre tem um pouco mais, né? Sempre que a gente guarda. Tem aquilo que nós não gostamos. A gente guarda na lembrança. Sempre tem aquilo que a gente fala ao pé do fogo de chão, e não no microfone. Os senhores sabem disso, que sempre tem isso. Então é isso, né? Então, não foi fácil, né? Não é fácil em nenhum momento ser patroa do 35. Primeiro, pela história que a entidade traz. Eu sou uma patroa que, pelo conhecimento cultural que eu tenho, das diretrizes, dos regulamentos, da coletânea do MTG, da Carta de Princípios, eu preservo, né? Ninguém pode dizer que depois que a Márcia assumiu a patronagem, o 35 virou uma bagunça, porque não é verdade. Ou ela fez do 35 o jeito que ela quer e saiu fora da não coletânea. É verdade, né? Isso eu posso testemunhar. 35 age dentro das normas do MTG. Isso, nós respeitamos. A patroa Márcia é sempre convidada a participar das reuniões no MTG, na primeira região, porque é uma referência. Inclusive, eu faço palestra no CEFOR, né? Isso. Geralmente eu sou convidada, independente da diretoria do MTG. Sempre. Faço palestra no CEFOR sobre alguns temas lá que são pré-definidos. Mas que a gente luta, né? Na verdade, é uma luta constante da preservação da cultura. E que realmente, né, nós precisamos evoluir, mas evoluir mentalmente, né? A mente nossa precisa enxergar as diferenças, as igualdades de gêneros, o respeito com o ser humano, independente da escolha dele. Nós precisamos muito isso. Eu tenho uma coisa interessante para contar, Elomir. No nosso Estatuto do 35 está bem claro que não se pode ter homofobia, né? Nós temos que respeitar todo ser humano na sua decisão, qual seja ela, desde que cumpra as regras da entidade. Lá dentro tem essa norma, tem que ser cumprida. Isso. E aí eu tive a oportunidade, em 2012, de uma senhora, né, uma lésbica, uma machorra, como digamos, vir conversar comigo no Parque da Harmonia, perguntando se ela fosse ao galpão do 35, se eu iria impedir a entrada dela no galpão. E eu tratei ela com muito respeito, como eu trato qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? E disse para ela que eu jamais iria proibir a entrada dela no galpão, desde que ela respeitasse e cumprisse as regras do CTG, que ela seria tratada como todos são tratados. Né? Não é porque ela era uma lésbica, uma machorra, que eu iria proibir a entrada dela. E isso foi uma coisa assim que eu vou levar também para o resto da vida comigo, né? Porque imagina se eu sou uma patroa que não respeita. Ela não foi. Ela não foi. Fazem 2 anos que ela fez essa pergunta e não foi. Né? Mas com certeza, se eu tivesse respondido diferente, talvez tivesse ido, né? Para a questão. Mas é o que eu estou te falando, né? A gente tem que ter uma visão aberta, mas dentro do respeito e dentro do cumprimento de todas as nossas regras, né? Nós temos que respeitar o ser humano na sua decisão. E eu acredito que essa opinião não vai mudar em nada o tradicionalismo. Não. Porque nós não vamos deixar de preservar a cultura, nós não vamos deixar de tocar uma música de qualidade, não vamos deixar de tomar um chimarrão, recebendo uma pessoa, né, que tem uma decisão, né, de uma decisão pessoal dela. Eu gosto de homem, tu gosta de mulher. Vai mudar? Não vai mudar. A gente precisa ter o respeito, comportamos de acordo dentro de um centro de dentro das regras. Dentro das regras. Porque a postura ela pode não ser só através... Isso não é só para homem, mulher com mulher, isso é para um casal, homem e mulher também. Sim, inclusive eu tenho o baile da melhor idade, que algumas vezes eu tive que conversar com os senhores e senhoras, porque eles estavam se beijando demais. E eu me senti constrangida, porque eram de 80 anos, né? Acredito. E eu disse, não, eu preciso conversar com os senhores,
Porque aqui é um CTG, a gente precisa ter a postura, não pode ficar se beijando, né? Então, assim, a gente passa por umas situações difíceis. E independente de quem é. Sim, sem dúvida, pode ser adolescente, adulto, criança, homossexual, lésbica, indiferente de quem for. A postura tem que ser a mesma dentro do galpão. Tá certo. E a gente precisa respeitar as pessoas como seres humanos. Tá certo. Senhoras e senhores, nós estamos chegando ao remate final do programa. E agora, para encerrar o programa, ou seja, fase final do programa, encerrar não, porque nós vamos conversar, prosear mais um pouco. Qual é a visão da Márcia em relação à patroa Márcia Borges para o 35 CTG? Atingiu os objetivos, patroa? A senhora acha que a senhora conseguiu fazer aquilo que a senhora projetou quando candidata à patronagem? Bom, uma análise de mim mesma, né? Eu comigo. Ainda todo esse ano ainda? Eu acredito que tudo que eu me propus, eu consegui fazer. Tudo que eu tinha em mente é resgatar os eventos, fortalecer a entidade, trazer de volta à mídia o nome do 35 que estava muito apagado. Realmente está na mídia. Resgatar alguns valores que se precisava ser resgatados dentro dos grupos de dança, dentro do departamento cultural, dentro da campeira, né? Nós somos um CTG muito atuante. Nós participamos de cavalgada, nós participamos da Cavalgada do Mar. A nossa campeira realiza muitos eventos. O nosso cultural, nós estamos levando esse ano 2 prendas para o concurso estadual de prendas, categoria juvenil e categoria adulta da primeira região. São prendas do 35. Né? Tenho a segunda prenda mirim, quase que levo as 3 prendas para o concurso do estado. Temos o segundo guri farroupilha na região. Temos todas as categorias para o concurso regional de 2015, né? Prendas e peões, guri, prenda mirim, prenda juvenil. Temos nas invernadas, temos todas as invernadas. Temos a Miquim, que são crianças de 2 a 5 anos. Temos a escolinha, temos a mirim, temos a juvenil, temos a adulta e a invernada da melhor idade. Né? Nós não participamos já há 2 anos do Enarte, porque realmente pelos gastos que a entidade tem enfrentado em razão das denúncias, nós não tivemos como investir, né, na invernada para o Enarte, mas nós temos com 10 pares a invernada adulta, que ensaia 2 vezes por semana. Nós temos a invernada mirim, uma inclusão social. 90% da nossa invernada mirim são crianças carentes, do Morro da Polícia, do Morro da Cruz e do Morro da Polícia e do Morro da Cruz. Então, são crianças que a gente acolhe dentro do galpão e são crianças que chegaram rebeldes, com muitas dificuldades de tratamento com as demais crianças, e hoje eles adoram estar no CTG, eles amam estar lá, eles são tratados com carinho por todos que frequentam o CTG gostam deles, acolhem eles, respeitam. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas muito importantes que eu consegui dentro do CTG. Nós temos um trabalho com a professora Leda Salve, que é a nossa invernada de inclusão social também, que são com os surdos e mudos, que é um trabalho muito bonito que a gente realiza. Resgatar, professora? Consegui. A professora Leda é a minha bibliotecária. Parabéns. Ela é responsável pela biblioteca do CTG. A professora Leda faz um trabalho magnífico. Maravilhoso. O Conselho de Vaquianos bastante atuante, né, participando das atividades. O marketing, né, a gente tem um marketing que tem nos ajudado muito, e uma capatazia social também muito boa, que recebe bem as pessoas, acolhe, colabora quando tem os eventos. Então, o que eu tenho a dizer é que eu só tenho a agradecer a Deus, né, por ter conseguido enfrentar todas as dificuldades, enfrentar o preconceito. E não foi só preconceito de homens, foram preconceitos de mulheres também, pelo oportunismo, pela inveja, né, por tudo aquilo que o ser humano é capaz de ter, né, tentando alcançar um momento de destaque, mas a gente tem que alcançar pelo profissionalismo e pela capacidade, né, e não por tentar derrubar os outros. Tá certo. A gente nunca vai conseguir, né? E eu acredito que quem não gosta é porque atrapalha ou faço sombra para alguém, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa, a mesma tradicionalista. É muito triste isso, mas infelizmente existe, a gente sabe, né? E dizer que eu acredito que agora nesse próximo ano, a nossa meta para o próximo ano, né, para esse 2015 que a gente já está vivendo,
é que a gente consiga resolver todos os problemas, principalmente do Ministério Público, e conseguir sanar, né, esse limite do banco para poder chegar em dezembro e entregar em boas condições a entidade para a próxima patronagem. Prendas e peões saciaram sua sede do saber, com a patroa Márcia do Pioneiro 35 CTG. Eu quero agradecer a sua companhia nessa nossa roda de mate, agradecendo a patroa Márcia Borges, patroa do Pioneiro do 35 CTG, o primeiro que deu origem a todos os outros. Patroa Márcia, eu lhe passo o chimarrão lhe agradecendo a sua presença no programa Voz da Tradição e dizer à senhora que este programa está às suas ordens para lançar os seus livros, para voltar a conversar conosco e que a senhora tenha esse final de gestão de 2015 na mais pura perfeição. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa Voz da Tradição. Nos assistiu no programa de hoje, ele, que sempre nos assiste, nosso cinegrafista André Jacques. Patrocínio, os senhores já sabem, é da Erva Mate Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão, e da Tecnisan, a solução em meio ambiente. Patroa Márcia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa Voz da Tradição. Eu que agradeço, e aqueles amigos que quiserem me conhecer, quiserem visitar o 35, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso galpão, porque o 35 ele é de todos nós. E assim encerramos mais um programa Voz da Tradição, prometendo aos senhores que na próxima segunda-feira traremos mais uma cacimba de cultura para que os senhores possam saciar a sua sede no programa A Voz da Tradição.